O Silêncio das Montanhas. A história de Júlia em Minas Gerais. A neblina descia pesada sobre as montanhas de São Lourenço, no sul de Minas Gerais, naquela madrugada de maio de 2024. Júlia Cardoso, 29 anos, enfermeira do Hospital Municipal, terminava seu plantão noturno enquanto a cidade dormia sob um manto cinzento e opressivo. As ruas coloniais, que durante o dia exalavam charme histórico com suas casas pintadas de branco e amarelo, seus lampiões antigos e calçadas de pedra portuguesa, agora pareciam corredores sombrios de um pesadelo esquecido. O frio cortante da madrugada mineira penetrava os ossos, e o silêncio era quebrado apenas pelo latido distante de algum cachorro insone e pelo ranger das árvores centenárias que ladeavam a rua direita. Júlia era conhecida por todos na cidade de 45 mil habitantes. Sua risada ecoava pelos corredores do Hospital Santa Casa de Misericórdia, trazendo alívio mesmo aos pacientes mais graves. Filha de agricultores humildes que sacrificaram tudo para que ela estudasse na capital, vendendo parte das terras da família para pagar a faculdade, Júlia representava a esperança de uma geração inteira. Ela havia voltado para São Lourenço depois de formada, recusando propostas melhores em Belo Horizonte, porque acreditava que sua missão era cuidar de sua gente, das pessoas que a viram crescer, que torceram por ela, que depositaram sonhos em sua trajetória. Aos finais de semana, Júlia organizava campanhas de vacinação nas comunidades rurais mais isoladas, dirigindo horas por estradas de terra empoeiradas e esburacadas para alcançar famílias que viviam em sítios esquecidos pelo poder público. Levava consigo não apenas vacinas e medicamentos, mas também palavras de conforto, abraços sinceros e a convicção inabalável de que cada vida importava. Ela tinha luz própria. Diria depois Dona Aparecida, sua mãe, com os olhos perdidos em algum lugar distante, onde as lembranças ainda conseguiam trazer calor, mesmo depois que o frio da ausência se instalou definitivamente em seu coração. Naquela madrugada fatídica de 12 de maio, às 6h23 da manhã, Júlia atravessou o portão verde do hospital pela última vez. As câmeras de segurança, posteriormente analisadas frame por frame pela perícia, a capturaram ajeitando o cachecol vermelho que sua avó Maria havia tricotado com carinho durante todo um inverno, proteção contra o frio úmido e penetrante das montanhas. Ela acenou para o segurança noturno, seu José, como sempre fazia com aquele sorriso cansado, mas genuíno, de quem acabara de cumprir 12 horas de trabalho intenso. Júlia vestia seu uniforme branco impecável, sapatos confortáveis também brancos, e carregava sua bolsa marrom de couro sintético, onde guardava o celular, a carteira, um livro de poemas de Cecília Meirelles que lia nos intervalos, e uma marmita vazia que sua mãe preparava todas as noites. Ela caminhou em direção ao ponto de ônibus, localizado a 3 quarteirões dali, na Praça da Matriz, próximo à Igreja Colonial, que datava de 1750 e era o coração histórico da cidade. O trajeto era sempre o mesmo. Descer a rua do hospital, virar à esquerda na rua 7 de setembro, passar pela farmácia 24 horas, onde às vezes comprava um café para espantar o sono, e finalmente chegar ao ponto onde o primeiro ônibus da linha Centro-Bairro passava pontualmente às 6h45. Mas Júlia nunca chegaria ao ponto naquela manhã. E o que aconteceu nos próximos 15 minutos de sua vida mudaria São Lourenço para sempre, transformando aquela pacata cidade turística em cenário de um dos crimes mais perturbadores da história recente de Minas Gerais. O motorista do primeiro ônibus, Sr. Geraldo, que dirigia aquela linha há 15 anos, estranhou profundamente sua ausência. Júlia nunca faltava. Era pontual como o sino da igreja matriz que badalava às 6 da manhã. Ele até esperou alguns minutos extras, olhando ansiosamente pela rua, porque sabia que ela dependia daquele ônibus. Às 7 da manhã,
Quando seu telefone começou a chamar direto para a caixa postal sem que ela atendesse, uma sensação incômoda e crescente se instalou no peito de sua irmã mais nova, Mariana, de 24 anos. Às 8h30, a família já percorria desesperadamente as ruas, batendo em portas, perguntando a vizinhos, verificando hospitais. Ao meio-dia, quando o sol finalmente dissipou a névoa e revelou uma cidade transformada pelo medo, São Lourenço inteira sabia. Júlia havia desaparecido sem deixar rastros, como se a terra tivesse se aberto e engolido a mulher que representava tudo de bom naquela comunidade. A investigação começou com um atraso que se provaria fatal. Nas primeiras 24 horas após o desaparecimento, período absolutamente crucial em casos de pessoas desaparecidas, segundo todos os protocolos policiais e estudos criminológicos internacionais, a Polícia Civil de São Lourenço tratou o caso com uma negligência burocrática que oscilava entre a incompetência e o desleixo proposital. Deve ter ido encontrar algum namorado, sugeriu cinicamente o delegado plantonista Carvalho Neto, um homem de 52 anos com histórico de machismo institucional e inúmeras reclamações arquivadas, ignorando completamente os gritos desesperados da família que insistia com veemência. Júlia não era assim. Júlia tinha rotina. Júlia tinha responsabilidade. Júlia estava em perigo mortal. Dona Aparecida, com sua força de mãe mineira, acostumada a enfrentar adversidades, não aceitou a passividade policial. Ela própria organizou grupos de busca, mobilizou a igreja, conversou com comerciantes, bateu de porta em porta mostrando fotos recentes de Júlia. A comunidade respondeu com uma solidariedade comovente, mas atravessada pelo terror. Se algo assim podia acontecer com Júlia, tão querida e cuidadosa, não estava segura nenhuma mulher em São Lourenço. Foi seu Manuel Ferreira dos Santos, catador de recicláveis de 67 anos, que conhecia cada beco e cada canto esquecido daquela cidade, quem encontrou o primeiro vestígio concreto do horror que havia se abatido sobre Júlia. Na manhã do terceiro dia, enquanto recolhia materiais recicláveis às margens do córrego São João, que cortava a zona industrial abandonada nos limites da cidade, entre lixo acumulado, entulho de construções antigas e vegetação selvagem que reclamava aquele espaço, ele viu algo vermelho preso nos arbustos espinhosos. Aproximou-se com curiosidade que rapidamente se transformou em pavor. Era o cachecol de Júlia, aquele mesmo tricotado pela avó com tanto amor, agora encharcado pela água suja do córrego e rasgado em vários pontos, como se tivesse sido arrancado com violência brutal do pescoço de alguém que lutava desesperadamente por sua vida. Junto dele, parcialmente enterrada na lama escura, uma única sandália branca do uniforme hospitalar, tamanho 36, com manchas escuras que os peritos do Instituto de Criminalística confirmariam horas depois. Sangue humano tipo AB negativo, um tipo raro que correspondia exatamente ao tipo sanguíneo de Júlia Cardoso. A cidade entrou em estado de choque coletivo e profundo. Cartazes com o rosto sorridente de Júlia, aquela foto tirada no Natal passado, onde ela aparecia radiante abraçada à família, se multiplicaram exponencialmente em cada esquina, em cada poste de luz, em cada porta de comércio, em cada muro disponível. Onde está Júlia? Tornou-se a pergunta obsessiva que ecoava nas missas diárias, nas filas intermináveis do mercado, nas rodas de conversa dos botecos, nos corredores da escola onde ela estudara. Centenas de voluntários vasculharam incansavelmente matas fechadas, terrenos baldios sinistros, casas abandonadas com suas janelas quebradas e histórias esquecidas. Cães farejadores foram trazidos às pressas da capital, rastreando o cheiro de Júlia por quilômetros de trilhas nas montanhas. Mas Júlia permanecia cruelmente invisível, como se a névoa eterna das montanhas mineiras tivesse engolido não apenas seu corpo, mas sua própria existência.
No terceiro dia após a descoberta dos primeiros vestígios, quando a investigação finalmente ganhou seriedade sob pressão da mídia estadual e nacional, que começava a cobrir o caso, a situação tomou um rumo completamente inesperado e perturbador. Uma testemunha anônima, cuja identidade a polícia protegeria zelosamente, ligou para a delegacia relatando ter visto, na madrugada exata do desaparecimento de Júlia, por volta das 6h15 da manhã, uma caminhonete preta, modelo recente e vidros escuros, parada de forma suspeita próximo ao portão lateral do hospital, aquele menos iluminado e raramente usado. Dentro dela, segundo o relato detalhado da testemunha que observara a cena de sua janela, 2 homens observavam atentamente a saída dos funcionários do hospital, como predadores escolhendo sua presa. A testemunha não conseguiu identificar as placas devido à distância e à névoa, mas descreveu um detalhe absolutamente perturbador e revelador. Um dos homens segurava o que parecia ser uma câmera fotográfica profissional com lente longa, tipo teleobjetiva. Júlia estava sendo vigiada, caçada, estudada antes do ataque. O crime não fora impulsivo, fora meticulosamente planejado. Capítulo 3. Segredos enterrados. A revelação da vigilância sistemática abriu portas que a investigação inicial havia ignorado completamente, seja por incompetência ou por conveniência. Júlia não era apenas uma enfermeira dedicada que cuidava de pacientes com carinho e competência exemplar. Nas últimas 8 semanas antes do desaparecimento, ela havia se tornado uma informante silenciosa e perigosamente corajosa de irregularidades graves no Hospital Santa Casa de Misericórdia, irregularidades que envolviam desvio de medicamentos controlados, prontuários médicos falsificados para encobrir erros cirúrgicos, superfaturamento em licitações públicas, e um esquema sofisticado de corrupção que envolvia nomes extremamente poderosos da região, médicos respeitados, políticos influentes, empresários com conexões estaduais. Júlia havia começado a desconfiar quando notou discrepâncias nos estoques de morfina e fentanil, medicamentos de alto valor no mercado ilegal. Pacientes que nunca haviam recebido certas medicações apareciam registrados nos sistemas como tendo sido medicados. Cirurgias que terminavam em complicações sérias tinham seus relatórios alterados misteriosamente. Equipamentos comprados por preços absurdamente inflacionados que nunca chegavam ao hospital. Júlia, com sua natureza meticulosa e senso de justiça inabalável, não conseguiu simplesmente ignorar. Começou discretamente a fotografar documentos comprometedores usando seu celular pessoal, a gravar conversas reveladoras quando passava pelos corredores administrativos, a anotar datas e horários de entregas suspeitas no estacionamento dos fundos. Ela reunia provas meticulosamente organizadas que guardava em um pendrive de 32 GB escondido em sua casa, protegido por senha complexa. Júlia sabia o risco que corria. Numa cidade pequena como São Lourenço, onde todos se conhecem e segredos circulam como o vento frio das montanhas, mexer com pessoas poderosas era assinar a própria sentença de morte. Mas Júlia tinha princípios inquebráveis. Aquele dinheiro desviado poderia salvar vidas, comprar equipamentos essenciais, contratar mais profissionais. Cada real roubado era um paciente que não receberia o tratamento adequado. Era uma família que perderia alguém querido por negligência criminosa. Quando a polícia finalmente, sob pressão imensa da família e da mídia, obteve mandado judicial para revistar minuciosamente o quarto de Júlia na casa humilde, onde morava com os pais, encontraram muito mais do que roupas e fotografias de momentos felizes. Escondido entre livros de enfermagem e romances, estava um diário de capa preta, daqueles com cadeado pequeno que Júlia mantinha desde a adolescência. Nas últimas páginas, escritas com letra progressivamente mais trêmula,
e, evidenciando o medo crescente que consumia Júlia, havia revelações que gelaram o sangue dos investigadores. 23 de abril. Vi o carro preto de novo hoje. Estava estacionado em frente à farmácia quando saí para almoçar. Quando olhei diretamente, arrancou rápido. Tenho certeza que estão me seguindo. Contei para o Dr. Vicente. Ele disse para ter cuidado, que essas pessoas não brincam em serviço. 30 de abril. Consegui fotografar os recibos falsos das últimas 3 licitações. O esquema é maior do que imaginava. Envolve até a Secretaria Municipal de Saúde. Estou com medo, mas não posso parar agora. Guardei tudo no pendrive atrás da foto da vovó Maria na sala. Se algo acontecer comigo, essa é minha única garantia. 8 de maio. Eles sabem. Tenho certeza absoluta. Hoje recebi uma ligação anônima, voz distorcida, dizendo para eu parar de ser curiosa se quisesse continuar viva. Estou apavorada. Marquei encontro com o Dr. Vicente para o dia 12. Vamos decidir juntos o que fazer. Talvez entregar tudo para a Polícia Federal. Não deixem que meu silêncio seja em vão se algo me acontecer. A verdade está no pendrive. A última entrada era do dia 11 de maio, véspera do desaparecimento. Amanhã tudo muda. Ou denunciamos e corremos o risco, ou fugimos e deixamos a impunidade vencer. Escolhi lutar. Se estiver lendo isso, saiba que tentei fazer o certo. Cuidem da mamãe e do papai. Eu os amo mais que tudo. O pendrive nunca foi encontrado. Quando os policiais correram até a sala da modesta casa da família Cardoso, removeram cuidadosamente o porta-retrato emoldurado com a foto amarelada da avó Maria. Encontraram apenas o buraco vazio na parede onde o pendrive deveria estar escondido. Alguém havia chegado primeiro. Alguém sabia exatamente onde procurar. Alguém de dentro da investigação ou alguém que tinha acesso privilegiado às informações do caso. A revelação era aterradora. O esquema era tão profundo e ramificado que alcançava até mesmo aqueles que deveriam proteger Júlia. A investigação agora revelava um componente ainda mais sinistro. Júlia tinha um aliado secreto, o doutor Vicente Moraes, médico veterano de 58 anos, do hospital com 32 anos de carreira impecável, que também desconfiava do esquema criminoso, depois de ter sido afastado misteriosamente de uma comissão de compras quando começou a fazer perguntas incômodas. Eles haviam marcado um encontro confidencial para aquela mesma manhã fatídica do dia 12, às 9 horas, em um café discreto no bairro vizinho, longe de olhos curiosos, para decidirem juntos os próximos passos. Júlia nunca chegou ao encontro. Doutor Vicente esperou 2 horas angustiantes, ligando repetidamente para o celular dela que tocava no vazio. Quando soube do desaparecimento, entrou em pânico e também em perigo mortal. 3 dias após a descoberta do diário de Júlia, o Dr. Vicente Moraes apareceu na delegacia de Polícia Civil acompanhado de um advogado criminalista de Belo Horizonte, exigindo proteção policial imediata e oferecendo testemunho completo sobre tudo o que sabia. O homem estava visivelmente abalado. Olheiras profundas marcavam seu rosto normalmente sereno. Mãos tremiam incontrolavelmente enquanto segurava uma pasta marrom repleta de documentos. Ele não dormia há 3 noites, aterrorizado pela possibilidade de ser o próximo alvo. Vicente havia feito cópias de segurança de todas as provas que Júlia compartilhara com ele, guardadas em cofre de banco sob nome de terceiro. O depoimento de Vicente durou 7 horas ininterruptas e revelou um esquema de corrupção que chocou até os investigadores mais experientes. O Hospital Santa Casa de Misericórdia era apenas a ponta de um iceberg gigantesco que envolvia desvio sistemático de recursos públicos da saúde em pelo menos 6 municípios da região sul de Minas Gerais. Empresas fantasmas forneciam medicamentos superfaturados em até 400%. Equipamentos médicos eram comprados por valores estratosféricos, mas nunca entregues.
Ambulâncias adquiridas com dinheiro público apareciam registradas em nomes de políticos e seus familiares. Os cabeças do esquema formavam um núcleo de poder intocável. Sebastião Vargas, secretário municipal de saúde há 12 anos e figura política influente com conexões até Brasília. Doutor Heitor Drummond, diretor clínico do hospital e membro de tradicional família mineira, e Roberto Castilho, empresário dono da maior rede de farmácias da região e fornecedor exclusivo do município através de licitações viciadas. Juntos, eles haviam desviado nos últimos 5 anos aproximadamente 8 milhões de reais destinados ao tratamento de pacientes pobres, idosos, crianças vulneráveis. Júlia havia descoberto tudo por acaso, quando certa madrugada de plantão no início de abril, esqueceu sua garrafa de água no almoxarifado e voltou para buscá-la por volta das 3 da manhã. Ao se aproximar, ouviu vozes alteradas vindas de dentro. Reconheceu imediatamente a voz grave do Dr. Drummond, discutindo valores, porcentagens, propinas. Ela se escondeu atrás de uma pilha de caixas, coração disparado, e gravou parte da conversa em seu celular. Naquele momento, Júlia atravessou uma linha invisível, mas definitiva, de testemunha acidental à ameaça real que precisava ser eliminada. Vicente revelou ainda um detalhe perturbador que mudou completamente o rumo da investigação. Júlia não confiava na polícia local. Ela suspeitava, com base em conversas que ouvira e documentos que fotografara, que pelo menos 2 policiais civis recebiam pagamentos mensais para garantir que investigações sobre irregularidades no hospital nunca avançassem. Por isso, Júlia planejava entregar todo o material diretamente à Polícia Federal em Belo Horizonte, onde tinha um conhecido de confiança. O encontro estava marcado para o dia 15 de maio, 3 dias após seu desaparecimento. Alguém descobriu seus planos e agiu preventivamente. A revelação da possível participação policial no esquema criou um impasse institucional delicado. Como investigar um crime quando os próprios investigadores podem estar comprometidos? A família de Júlia exigiu que o caso fosse transferido imediatamente para a Polícia Federal. Protestos se organizaram em frente à prefeitura. A mídia nacional acampou em São Lourenço, transformando a pacata cidade turística em centro de atenção. Políticos de oposição exigiam intervenção estadual. A pressão se tornou insustentável. No 5º dia, após o desaparecimento, a Polícia Federal finalmente assumiu o caso oficialmente através de uma força-tarefa especializada em crimes contra a administração pública e desaparecimentos forçados. Agentes federais de Belo Horizonte chegaram com mandados de busca e apreensão, determinação de quebra de sigilos bancário e telefônico e autorização para a interceptação de comunicações dos principais suspeitos. A operação recebeu o nome de Operação Cachecol Vermelho, em homenagem ao último objeto de Júlia visto antes de ela desaparecer nas sombras. 17 dias após o desaparecimento de Júlia, quando as buscas começavam a perder intensidade e a esperança se transformava lentamente em luto antecipado, um grupo de trabalhadores da Companhia de Saneamento, que realizava manutenção no reservatório de água desativado na Serra do Capivari, a 23 quilômetros de São Lourenço, fez a descoberta que a cidade temia, mas esperava. Boiando entre algas verdes e lixo acumulado, parcialmente decomposto pelas águas estagnadas e pelo calor dos últimos dias, estava um corpo envolto em lona plástica preta amarrada com cordas. O perito legista, Dr. Augusto Mendes, chegou ao local às 14h30 daquela terça-feira chuvosa. A cena era de partir o coração até dos profissionais mais experientes e dessensibilizados. Quando removeram cuidadosamente a lona, confirmaram a identidade através de características físicas descritas pela família e por uma tatuagem delicada que Júlia tinha no tornozelo esquerdo. Um pequeno girassol com as iniciais A e M, representando
Aparecida e Manuel, seus pais. Era Júlia Cardoso. O pesadelo havia se materializado da pior forma possível. A autópsia realizada no Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, conduzida por uma equipe especializada devido à repercussão do caso, revelou detalhes horríveis que confirmavam as piores suspeitas sobre o que Júlia enfrentara nas últimas horas de vida. Causa da morte: asfixia mecânica por estrangulamento, fraturas múltiplas no rosto e costelas, indicando espancamento brutal antes da morte. Marcas de contenção nos pulsos e tornozelos, sugerindo que estivera amarrada. Sinais de que fora mantida viva por pelo menos 24 horas após o sequestro, provavelmente sendo torturada para revelar onde estavam as provas que reunira contra o esquema de corrupção. Mas havia algo ainda mais perturbador. Amostras de tecido debaixo das unhas de Júlia continham DNA de pelo menos 2 pessoas diferentes. Júlia havia lutado desesperadamente, arranhado seus agressores, deixado marcas que poderiam identificá-los. Era sua última mensagem, sua última tentativa de garantir que a justiça fosse feita mesmo depois de silenciarem sua voz para sempre. Os peritos extraíram cuidadosamente o material genético e o encaminharam para análise comparativa urgente. A notícia do encontro do corpo se espalhou por São Lourenço como um incêndio devastador. Sirenes de ambulância quebraram o silêncio da tarde chuvosa quando Dona Aparecida desmaiou ao receber a confirmação oficial. O velório foi marcado para 3 dias depois, tempo necessário para a liberação do corpo e preparação pela família. Mais de 5.000 pessoas compareceram, uma multidão sem precedentes para uma cidade de 45.000 habitantes. Gente de todos os bairros, de todos os níveis sociais, unidos pela dor e pela revolta. Júlia representava a filha, a irmã, a amiga de todos. Sua morte era uma ferida coletiva que jamais cicatrizaria completamente. Durante o velório emocionante na igreja matriz lotada até a calçada, o padre Anselmo, que conhecia Júlia desde criança, fez um discurso que ecoaria para sempre na memória dos presentes. Júlia morreu porque ousou defender o que é certo num mundo onde o certo se tornou perigoso. Ela foi silenciada porque sua voz incomodava aqueles que transformaram o sofrimento alheio em lucro, mas sua morte não será em vão. Cada lágrima derramada hoje é uma semente de justiça que germina. Júlia vive em cada ato de coragem, em cada denúncia feita, em cada pessoa que se recusa a aceitar a impunidade. Enquanto a cidade chorava, a Polícia Federal trabalhava incansavelmente nos bastidores. As análises de DNA foram concluídas com urgência absoluta e comparadas ao Banco de Dados Criminal Nacional. 2 dos perfis genéticos encontrados debaixo das unhas de Júlia deram correspondência positiva. Marcos Antônio Silva, 34 anos, ex-policial militar expulso da corporação por envolvimento em extorsão, com histórico de violência e trabalhos como segurança particular. E Jefferson Carvalho Lima, 29 anos, com passagens por roubo, porte ilegal de arma e ligações conhecidas com o crime organizado regional. Ambos moravam em Pouso Alegre, cidade vizinha, e não tinham conexão aparente com São Lourenço. Até que os investigadores descobriram. Nos últimos 6 meses, Marcos Silva recebera depósitos mensais de R$ 5.000 em sua conta bancária, sempre no dia 15, provenientes de uma empresa de fachada registrada em nome de Laranjas, mas controlada por Roberto Castilho, o empresário do núcleo do esquema de corrupção. Castilho havia contratado assassinos profissionais para eliminar Júlia. O crime não fora passional nem aleatório. Fora uma execução encomendada, paga, planejada friamente, como se elimina um problema empresarial.
Na madrugada de 3 de junho, exatamente 22 dias após a morte de Júlia, a Polícia Federal deflagrou simultaneamente em 7 cidades da região sul de Minas Gerais a maior operação contra a corrupção na saúde pública da história do estado. 180 agentes federais, apoiados por policiais militares e peritos, cumpriram 34 mandados de prisão temporária e 67 mandados de busca e apreensão. A operação tinha um único objetivo: desmantelar completamente o esquema que custara a vida de Júlia e devolver à sociedade o mínimo senso de justiça. Às 5 da manhã, quando São Lourenço ainda dormia sob a névoa característica, agentes federais arrombaram a porta da casa de Roberto Castilho, uma mansão de 3 andares no bairro mais nobre da cidade. Castilho foi encontrado tentando queimar documentos na lareira da biblioteca. Foram apreendidos computadores, pendrives, pastas com contratos fraudulentos e, mais importante, um caderno onde ele mantinha anotações manuscritas de todos os pagamentos de propina realizados nos últimos 8 anos, incluindo datas, valores e nomes de beneficiários. Era um verdadeiro dossiê da corrupção, guardado provavelmente como seguro de vida caso alguém tentasse traí-lo. Sebastião Vargas, o secretário de Saúde, foi preso ainda de pijama em seu apartamento de cobertura em Pouso Alegre. Tentou resistir verbalmente, gritando sobre imunidade política e conexões poderosas, mas foi algemado e conduzido sob forte esquema de segurança. Em seu cofre pessoal, encontraram R$430 mil em espécie, 3 relógios de luxo avaliados em 180 mil, e documentos de propriedades rurais, registradas em nome de familiares, mas adquiridas com dinheiro de origem não comprovada. Dr. Heitor Drummond, o diretor clínico do hospital, foi o único que ofereceu colaboração imediata. Assim que viu os agentes federais, desabou emocionalmente, confessando tudo entre lágrimas que pareciam genuínas. Ele alegou ter sido coagido a participar do esquema sob ameaças contra sua família, mas admitiu conhecimento de todas as fraudes e, mais importante, confirmou que a ordem para resolver o problema Júlia partira de uma reunião emergencial entre os 3 membros do núcleo após descobrirem que ela estava reunindo provas. Os assassinos Marcos Silva e Jefferson Lima foram capturados em um motel barato na periferia de Varginha, completamente despreparados. Armas ilegais, drogas e dinheiro vivo foram apreendidos. Marcos inicialmente negou tudo, mas quando confrontado com as provas de DNA e os registros bancários, percebeu que não havia saída. Jefferson, mais jovem e assustado, desmoronou rapidamente sob interrogatório e confessou detalhes horríveis do sequestro e assassinato. Segundo o relato de Jefferson, que seria posteriormente confirmado por perícias, eles haviam seguido Júlia desde que saíra do hospital naquela madrugada de 12 de maio. Esperaram ela se distanciar das câmeras de segurança mais próximas. Então, a abordaram violentamente na esquina escura da rua 7 de setembro, usando uma arma para intimidá-la e a forçando a entrar na caminhonete preta. Levaram-na para um galpão abandonado, nos arredores de Pouso Alegre, propriedade não registrada que Marcos usava para atividades ilícitas. Ali, durante quase 30 horas, torturaram Júlia, tentando fazê-la revelar onde estavam as provas e se tinha cúmplices. Júlia, mesmo diante da dor insuportável e do terror absoluto, protegeu o Dr. Vicente até o fim, insistindo que trabalhava sozinha. Quando perceberam que não conseguiriam mais informações e que a ausência de Júlia já estava gerando comoção, receberam ordem via mensagem criptografada para finalizar o serviço. Marcos estrangulou Júlia enquanto Jefferson segurava suas pernas. Envolveram o corpo em lona plástica, colocaram peso e, na noite seguinte, despejaram tudo no reservatório desativado, local escolhido porque raramente recebia visitantes.
Eles esperavam que o corpo nunca fosse encontrado, que Júlia se tornasse apenas mais um caso de desaparecimento sem solução que assombra o Brasil. As prisões causaram comoção nacional. Todos os canais de televisão abriram espaço especial para cobertura ao vivo. Jornalistas do país inteiro desceram sobre São Lourenço. A história de Júlia ganhou contornos de símbolo. A jovem enfermeira que enfrentou sozinha um esquema poderoso, que colocou princípios acima da própria segurança, que morreu defendendo o direito de pacientes pobres a um tratamento digno. Ela se tornou mártir involuntária da luta contra a corrupção sistêmica que corrói as instituições brasileiras. O julgamento começou 11 meses depois, em abril de 2025, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na capital Belo Horizonte. Por questões de segurança e pela repercussão do caso, foi decidido que seria realizado por júri federal com juízes especializados, não por júri popular, como é tradicional em crimes dolosos contra a vida. A decisão gerou controvérsia, mas foi mantida devido às ameaças constantes recebidas por testemunhas e à complexidade do caso, envolvendo tanto o homicídio quanto crimes contra a administração pública. A família Cardoso ocupou os lugares reservados às vítimas no tribunal. Dona Aparecida, sentada entre seus outros filhos, segurando firmemente o cachecol vermelho de Júlia, que fora devolvido pela perícia. Ela o levava sempre, como talismã, como conexão com a filha perdida. Seu rosto mostrava uma mistura de determinação férrea e dor profunda que jamais desapareceria. Ao seu lado, Mariana, a irmã mais nova, anotava meticulosamente cada detalhe do julgamento, documentando tudo para que a memória de Júlia fosse preservada adequadamente. O Ministério Público Federal apresentou acusação devastadoramente detalhada, 437 páginas de denúncia, 89 testemunhas arroladas, provas documentais que incluíam extratos bancários de 47 contas diferentes, gravações de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, laudos periciais irrefutáveis e o depoimento colaborativo do Dr. Vicente Moraes, que recebera proteção testemunhal após sofrer 2 tentativas de assassinato durante as investigações. O ponto central do julgamento era definir não apenas quem executara materialmente o crime, mas toda a cadeia de responsabilidades, desde os mandantes até os executores. A promotoria argumentou brilhantemente que se tratava de organização criminosa estruturada com hierarquia definida, atuação sistemática durante anos e eliminação brutal de qualquer ameaça à continuidade dos lucros ilícitos. Júlia não fora morta por acaso, fora eliminada estrategicamente. Durante 2 semanas de julgamento tenso, testemunhas se alternaram no banco. Colegas de trabalho de Júlia choraram ao descrever sua dedicação aos pacientes. Pacientes idosos que Júlia cuidara depuseram sobre como ela era a única que tratava os pobres com a mesma dignidade que os ricos. Peritos explicaram com detalhes técnicos como o esquema de corrupção funcionava. Os fluxos de dinheiro, as empresas fantasmas, as licitações fraudadas. Cada depoimento construía o mosaico completo da monstruosidade que Júlia enfrentara. O momento mais dramático aconteceu quando Marcos Silva, o executor, foi chamado para depor. Ele entrou algemado, cabisbaixo, visivelmente derrotado. Sob juramento e aconselhado por seu advogado a colaborar para a redução de pena, confessou em detalhes nauseantes como matara Júlia. Descreveu o desespero dela, as súplicas, como ela ofereceu entregar todas as provas se a deixassem viver, como mesmo diante da morte iminente, ela implorava apenas para avisarem sua mãe que ela a amava. Dona Aparecida desmaiou durante o relato. O tribunal fez um intervalo emergencial. Quando retomaram, Marcos completou dizendo que o que mais o assombrava não eram os gritos de Júlia,
mas o silêncio final, aquele momento exato em que a luz se apagou de seus olhos e ele soube que havia cruzado uma linha da qual jamais poderia retornar. A defesa de Roberto Castilho tentou argumentar que não havia provas diretas ligando-o ao assassinato, que os depósitos a Marcos Silva eram pagamentos por serviços legítimos de segurança. Mas o caderno apreendido em sua casa desmentia tudo. Ali estava anotado em sua própria letra 1205, problema JC, MS, Plais JL, 50K urgente. Júlia Cardoso, Marcos Silva, Jefferson Lima, R$ 50.000 pelo assassinato. Era uma confissão manuscrita. Sebastião Vargas tentou se fazer de vítima, alegando pressões políticas, contexto de corrupção generalizada, necessidade de manter empregos. Seu advogado pintou um cenário de sistema corrompido, onde ele era apenas mais uma engrenagem. A tática não funcionou. O juiz-presidente do colegiado o interrompeu duramente. O senhor não é vítima do sistema, é arquiteto do sistema. Suas decisões mataram Júlia Cardoso tão certamente quanto as mãos que a estrangularam. Dr. Heitor Drummond, por ter colaborado extensivamente e mostrado arrependimento aparentemente genuíno, recebeu certa consideração, mas mesmo assim, sua culpa era inegável. Ele fornecera informações sobre a rotina de Júlia, confirmara que ela representava ameaça ao esquema, participara da reunião onde se decidiu que ela precisava ser neutralizada. Sua colaboração ajudaria na condenação dos outros, mas não o absolveria de sua própria traição aos princípios médicos mais fundamentais. O veredito veio após 18 horas de deliberação. Marcos Silva e Jefferson Lima, condenados a 42 anos de prisão em regime inicialmente fechado por homicídio qualificado triplamente, motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e organização criminosa. Roberto Castilho, condenado a 38 anos por homicídio qualificado na condição de mandante, organização criminosa, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro. Sebastião Vargas, 35 anos pelos mesmos crimes. Dr. Heitor Drummond, 18 anos, pena reduzida pela colaboração, mas ainda assim significativa. Além das penas criminais, todos os réus foram condenados coletivamente a pagar indenização de 5 milhões de reais à família Cardoso por danos morais, além da devolução integral aos cofres públicos de todo o valor desviado do sistema de saúde, estimado em 8,3 milhões de euros corrigidos. Quando a sentença foi lida, Dona Aparecida finalmente permitiu que as lágrimas contidas corressem livremente. Não eram lágrimas de alívio, pois não há alívio possível quando se perde uma filha. Eram lágrimas de reconhecimento de que Júlia não morrera em vão, de que sua coragem fora honrada, de que a justiça, por mais imperfeita e tardia que fosse, finalmente alcançara aqueles que a arrancaram do mundo. 2 anos após a morte de Júlia Cardoso, São Lourenço permanece transformada. A cidade, que antes se orgulhava apenas de suas águas minerais, seu clima ameno e sua arquitetura colonial, agora carrega também uma memória dolorosa, mas importante. Uma memória que se recusa a ser esquecida, que insiste em ecoar pelas mesmas ruas onde Júlia caminhava, sonhando com um mundo mais justo. O Hospital Santa Casa de Misericórdia passou por intervenção federal completa. Toda a administração foi substituída. Sistemas de controle rigorosos foram implementados com auditorias trimestrais externas. Uma ala nova foi construída com recursos recuperados do esquema de corrupção e recebeu o nome oficial de Ala Enfermeira Júlia Cardoso, Defensora da Vida. Na entrada, uma placa de bronze traz sua foto sorridente e uma citação de seu diário. Cuidar de pessoas não é trabalho, é missão. E missões exigem coragem. A família Cardoso criou
com parte da indenização recebida e doações espontâneas de toda a comunidade, o Instituto Júlia Cardoso de Combate à Corrupção na Saúde Pública. A organização oferece canal anônimo de denúncias, assistência jurídica para testemunhas e promove campanhas educativas sobre direitos dos pacientes e controle social das políticas públicas de saúde. Mariana, a irmã mais nova, deixou seu emprego anterior para se dedicar integralmente ao Instituto. Júlia morreu fazendo o que acreditava. Vou viver continuando o que ela começou, declarou em entrevista emocionada. Dona Aparecida nunca mais foi a mesma. Envelheceu 2 décadas em 2 anos, mas encontrou na dor um propósito estranho. Visita semanalmente escolas e universidades contando a história de Júlia, alertando jovens sobre os perigos da corrupção, inspirando-os a terem coragem moral, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Minha filha valeu cada dia que viveu. E mesmo morta, ela continua salvando vidas ao inspirar outras pessoas a lutarem pelo certo, costuma dizer, olhos úmidos, mas voz firme. O cachecol vermelho que a avó Maria tricotou com tanto carinho, aquele que foi encontrado rasgado às margens do córrego, foi restaurado delicadamente por uma artesã local e agora está exposto, protegido por vidro, no hall de entrada do instituto que leva o nome de Júlia. É o símbolo mais poderoso, algo que deveria protegê-la do frio, mas não pôde protegê-la da crueldade humana. Milhares de pessoas visitam anualmente, deixam flores, acendem velas, escrevem mensagens de solidariedade e prometem continuar lutando. A história de Júlia transcendeu São Lourenço e Minas Gerais. Virou documentário, foi tema de reportagens investigativas premiadas, inspirou projetos de lei no Congresso Nacional, propondo proteção mais efetiva para denunciantes de corrupção no setor público. Artistas fizeram músicas, poetas escreveram versos, murais foram pintados em diversas cidades brasileiras, mostrando Júlia com seu uniforme branco e o cachecol vermelho, sempre acompanhados da frase que se tornou mantra: a coragem de uma pode iluminar milhares. Mas nem tudo é reconhecimento póstumo e homenagens. A realidade segue dura e injusta. Outros esquemas de corrupção continuam operando em outros municípios. Outros denunciantes enfrentam ameaças e retaliações. A família Cardoso recebe mensagens de ódio de defensores dos condenados, acusações de terem destruído reputações, ameaças veladas que os obrigam a manter segurança particular. O Brasil permanece um país onde fazer o certo pode custar a vida. No cemitério de São Lourenço, sob uma árvore centenária que oferece sombra generosa, está o túmulo de Júlia. Nunca falta flores frescas. A lápide de mármore simples traz apenas seu nome, as datas que delimitam sua vida curta, mas significativa, e uma frase que ela mesma escrevera anos antes, em uma redação escolar, quando tinha apenas 15 anos, e já demonstrava a sensibilidade que a definiria. Prefiro morrer de pé, lutando pelo que é certo, do que viver de joelhos aceitando o que é errado. Dona Aparecida visita o túmulo toda manhã de quinta-feira, o mesmo dia da semana em que Júlia desapareceu. Senta-se na grama úmida, conta histórias para a filha que não pode mais ouvi-la, chora as lágrimas que nunca secam completamente, mas também sorri lembrando momentos felizes quando Júlia enchia a casa de vida. Minha menina está em paz agora, ela fez tudo certo. Nós é que falhamos em protegê-la, murmura sempre. A névoa continua descendo sobre as montanhas de São Lourenço a cada madrugada, exatamente como descia naquela manhã fatídica de maio. As ruas coloniais permanecem as mesmas, os lampiões ainda tremeluzem contra o vento, o sino da igreja ainda badalha às 6 da manhã, mas algo fundamental mudou irreversivelmente. A cidade perdeu a inocência, ganhou consciência, aprendeu da forma mais dolorosa possível que o silêncio diante da injustiça é cumplicidade. Júlia Cardoso não é mais apenas uma pessoa.
é um símbolo. Símbolo da luta contra a corrupção que mata silenciosamente milhares através de recursos desviados, de medicamentos que nunca chegam, de equipamentos que nunca são comprados, de pacientes que morrem em filas esperando tratamentos que o dinheiro roubado poderia ter financiado. Ela é lembrança permanente de que cada real desviado da saúde pública tem nome, tem rosto, tem família que chora sua ausência. E assim, nas montanhas frias de Minas Gerais, o legado de Júlia continua vivo. Vivo em cada denúncia anônima recebida pelo Instituto. Vivo em cada estudante de enfermagem que se forma jurando honrar sua memória. Vivo em cada paciente pobre que recebe tratamento digno na ala que leva seu nome. Vivo em cada pessoa que encontra coragem para fazer o certo, mesmo sabendo dos riscos. A história de Júlia Cardoso não tem final feliz, porque assassinatos nunca têm, mas tem final significativo. Ela morreu aos 29 anos, jovem demais, com tantos sonhos ainda por realizar, mas viveu com propósito, lutou com coragem e deixou marca indelével neste mundo imperfeito. E talvez, apenas talvez, seu sacrifício inspire suficientes pessoas a lutarem também, até que um dia, em algum futuro distante, nenhuma outra Júlia precise morrer por ousar fazer o que é certo. A névoa desce, o silêncio pesa, mas nas montanhas de Minas Gerais o eco permanece, e enquanto houver eco, haverá memória. E enquanto houver memória, haverá luta. E Júlia continua, de certa forma, cumprindo sua missão de cuidar de pessoas, agora inspirando que cuidem melhor, que lutem mais, que nunca aceitem a injustiça como normalidade.